Olá pessoal do Help Química, sejam todo mundo bem-vindo à nossa aula de número 138. Galera, na aula de hoje eu vou estar iniciando com vocês o assunto de eletrólise, beleza? E para nós começarmos a falar um pouquinho sobre eletrólise, eu vou começar a falar dos tipos de eletrólise que nós iremos ver, que são dois: a eletrólise ígnea e a eletrólise em soluções aquosas. O primeiro tipo de eletrólise que nós iremos ver é a eletrólise ígnea, que é o título dessa aula. Eu ouço muitos alunos falarem o seguinte, que eles têm muita dificuldade para entender a eletrólise ígnea, que eles acham a eletrólise muito difícil. Eu não vou falar que é fácil, porque eu vou estar mentindo, porque realmente eletrólise é um assunto que, se você não teve uma boa base em ligações químicas, se você não entendeu o assunto de soluções, e ainda mais, se vocês não entenderam número de oxidação e se vocês não entenderam pilhas, meu querido, minha querida, vai ser difícil acompanhar a aula de hoje, beleza? Então, como recomendação, eu falo com vocês, olha, se vocês ainda têm dificuldade lá nas ligações químicas, dá uma voltada nas playlists anteriores, dá uma revisada nessa parte de ligações químicas, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre eletrólise sem termos grandes dificuldades, beleza? Faço o mesmo também nas aulas aqui de pilha, de número de oxidação, né? Agora, se você não tem dificuldade, se você está dominando legal, vamos prosseguir em frente, né? Quanto aos que têm dificuldade, pelo menos as aulas de revisão, né? Principalmente lá na parte de ligações químicas, eu acho que é interessante dar uma olhadinha para conseguir acompanhar, beleza? Muito bem, já falei demais, agora vamos começar a falar do assunto da aula de hoje. Pessoal, para a eletrólise ígnea acontecer, ela acontece quando nós temos as seguintes condições: um material sólido, um sal sólido, né, para ser mais específico, ele tem que ser fundido. Como ele vai ser fundido, Emerson? Quando tiver calor nele. Então, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, né, ele vai entrar na fusão aproximadamente, tá, a 800 graus Celsius mais ou menos. Nós nunca conseguiríamos essa temperatura lá no fogão da nossa casa, certo? Porque tem que ter a 800 graus Celsius. Para que nós conseguimos fazer o retículo cristalino desse sal, né, ser rompido e termos liberados íons Na mais e íons Cl menos, beleza? Então nós vamos deixar o sal de cozinha literalmente líquido. Lembram então, galera, lá das nossas aulas passadas, lá das nossas aulas de sais, né, quando nós estávamos vendo lá nas funções inorgânicas 1, que a única maneira de eu obter os íons, né, eu obter a dissociação desse sal é quando ele está em solução aquosa, né, que os seus íons, as suas cargas, elas vão dissociar do seu retículo cristalino, ou quando então eu levo a fusão desse sal, beleza? Beleza, né? Então, turma, quando nós fazemos isso, eu desenhei aqui para vocês um esquemazinho bem semelhante ao da pilha, para nós falarmos um pouquinho da eletrólise. A diferença desse esqueminha para o da pilha é que é o seguinte: todo o processo ele acontece basicamente dentro do mesmo sistema, né? Lembra lá na nossa pilha de Daniel, nós tínhamos dois recipientes. Agora não. Agora aqui na eletrólise tá tudo em um só recipiente. Beleza? Sim, até aqui não tem nada demais. O que difere desse processo das pilhas é o seguinte: é que nessas barrinhas de preto seria a representação de um tubo de grafite, beleza? De carbono grafite. E aqui em cima, nessa partezinha aqui, aonde nós temos dois tracinhos, né? Um pequenininho e um grandão, seria um gerador de energia. Em outras palavras, isso daqui poderia ser uma bateria. Beleza? Ou seja, o que difere a eletrólise da pilha é que na pilha nós tínhamos um processo espontâneo de uma reação espontânea aonde teria a geração de energia.
Beleza? Na pilha não. Na pilha nós estamos fornecendo a energia para que a reação... Perdão, na eletrólise nós estamos fornecendo a energia para que a reação ela ocorra. Então, nós dizemos que a pilha ela é um processo espontâneo e que eletrólise é um processo forçado. Beleza? Alunos de ensino médio, toda prova fechada, o professor cobra pelo menos uma questão. Descreva a pilha. Pilhas e eletrólise. Quais são são o quê? São processos espontâneos, são forçados. Toda prova, escutem o que eu estou te falando, todo professor de química que se preze, coloque uma questão dessa na prova. Ele vai te colocar lá, pilha é um processo tal, eletrólise é um processo tal. Quanto a essas afirmações, é correto falar que pilha é um processo espontâneo, eletrólise é um processo de reação forçada. Beleza? Escreva isso que eu estou falando que vocês vão conseguir pontuar na questão de eletrólise. Embora, né, acho que a maioria dos professores de ensino médio acaba não passando esse assunto, lamentavelmente, né? Às vezes por falta de tempo, às vezes porque é muito difícil, mas vocês aqui no Help Química é bom estudar, né, ter esse material, porque é cobrado muito no vestibular. Por fim, como eu estava dizendo então, pessoal, aqui nós temos que fornecer energias elétricas para esse processo, para esse sal fundido. Por convenção, essa partezinha menorzinha é a parte onde que vai sair o fluxo de elétrons. Então o elétron vai migrar desse sentido para a solução, beleza? E ele vai ter a tendência de chegar nesse sentido. Agora, vem aquilo que eu acho que eu já comentei lá nas aulas de pilha. Se nós decoramos que o lado positivo é o cátodo e o lado negativo é o anodo, aqui na eletrólise nós dançamos. Por quê? Já já nós iremos ver. Olha só, eu vou desenhar esse mesmo esqueminha aqui num outro pedaço para nós entendermos o que vai acontecer com a chegada de elétrons aqui dentro dessa solução e com a migração de elétrons aqui nesse outro lado da solução. Da solução não, né? Do nosso sal fundido. Então aqui de novo, eu desenhei a cúpula, só que agora só com um pedacinho dos amarelinhos. É justamente para nós enxergarmos o que vai estar acontecendo aqui dentro. Então, nós já havíamos falado que, por convenção, aqui na nossa bateria aqui do meio, os elétrons eles migram do lado menorzinho, nesse sentido, e eles retornam por esse sentido. Dentro aqui da nossa solução, nós tínhamos íons Na mais líquido e íons Cl menos líquido. Quando aqui, nesse pedacinho aqui, está chegando um grande fluxo de elétrons, o que vai começar a acontecer? O Na mais, né, deixa eu puxar aqui que já tem desenhado, o Na mais, ele vai estar ganhando um elétron. Beleza? Se ele vai estar ganhando um elétron, ele vai estar reduzindo, ele vai estar indo para o NOx zero. Lembra que elemento simples ele tem número de oxidação igual a zero. Se esse lado que está chegando um elétron está reduzindo, quem reduz, lembra lá do Kral, é o cátodo. Então esse lado aqui é o cátodo. Como que o cátodo ele tem uma grande concentração de elétrons chegando, ele é o lado negativo. Então daqui é aquilo que eu chamo a atenção lá nas pilhas. Não decore que cátodo é lado positivo, porque na eletrólise o cátodo é o lado negativo. Beleza? Só para quem esquecer. Lembra lá do Kral, cátodo. Reduz, anodo oxida. Certo? Só que o negócio aqui, galera, é o seguinte. Se desse lado está chegando excesso de elétrons e está captando esse sódio aqui, esse sódio ele está ficando na forma zero, não tá? O sódio na forma zero não é o sódio metálico? Então aqui desse lado aqui nós iríamos começar a observar um aumento de massa e começar a formar uma crostazinha aqui em volta desse eletrodo. Então essa é uma das técnicas, né, na obtenção do sódio metálico. Né? Muito importante para algumas reações, principalmente na orgânica, dentro de laboratório. Beleza. Então,
Com a chegada do fluxo de elétrons aqui, né, os íons Na+, eles iriam se juntar, né, porque ele estava carente de elétrons, iria ficar na forma sólida. Só que, como que eu estou fornecendo elétrons aqui para o sistema, o cloro que está com excesso de elétrons, ele vai querer perder um pouco desse elétron, não vai? Quando ele perde um pouco desse elétron, ele tem a capacidade de voltar para a forma, né, de se ligar com outros cloros, né, que isso também é muito importante, porque o pessoal fica perguntando, pô, mas de onde que veio outro cloro? Aqui nós estamos falando de uma reação 1 para 1. Porém, pessoal, existe vários íons Cl- aqui. Quando esses íons Cl- eles perdem os elétrons que eles estão em excesso, então aqui, ó, só puxar aqui em cima, só para desenhar um pouquinho. O íon Cl- em excesso, ele está da seguinte maneira. Ele tem 8 elétrons e não está ligado com ninguém. Suponhamos que ele perdeu um desses elétrons aqui para algum lugar, que no caso aqui estaria representado aqui por esse tubinho aqui, certo? Ele está saindo nesse ladinho aqui do eletrodo de grafite. Do outro lado, eu tenho que lembrar que eu tenho outros íons Cl-. E com esse outro íon Cl- vai acontecer a mesma coisa. Ele vai perder um elétron, certo? Quando ele perde um elétron, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter os dois íons Cl- carente, né, que agora não é mais íon Cl-, agora é só um Cl normal. Todos os dois estão carentes de um elétron. Então, nessa hora, eles vão se ligar para formar o gás cloro, ou o Cl2. Então, que é representado aqui nessa equação de baixo que já está balanceada. Então, vocês estão vendo qual que é a importância e a dificuldade dessa matéria, justamente porque temos que saber ligações iônicas, ligações covalentes, temos que saber a estrutura de Lewis, e isso acaba gerando um pouquinho de dificuldade aqui na eletrólise. Então, quando o gás cloro é formado aqui, desse lado aqui do eletrodo, então, vai começar a se ver bolhas, evidenciando, então, a formação de um gás, que é o gás cloro, que foi formado aqui. Beleza? Equacionando, então, esse processo, fica o mesmo esqueminha lá das pilhas. Aí eu volto e falo para vocês de novo. Se não sabe pilhas, né, se não sabe o processo lá de pilhas, esse daqui também vai ficar difícil de entender. Por quê? Um elétronzinho daqui, ele vai se cancelar com esse outro elétronzinho daqui. Então, para nós equacionarmos esse sistema, teremos Na líquido mais Cl líquido. A seta direta dando Na sólido mais meio mol de cloro de Cl2 gasoso. Então é assim que forma lá a nossa proporção. Olha, pessoal, eles poderiam passar para vocês também, isso já foi questão do vestibular na UFMG, quando tinha a prova aberta, eles poderiam fornecer para vocês a força eletromotriz. O que é a força eletromotriz desses caras aqui? É a mesma coisa do que o padrão, o potencial padrão de redução que nós tínhamos lá nas pilhas. Só que por se tratar de eletrólise, não chama padrão de redução, e sim força eletromotriz. E aí, mas o jeito de calcular a mesma coisa, beleza? É o potencial de quem sofre a redução, subtraído pelo potencial de quem sofre a oxidação. Belezinha? Então, pessoal, assim que nós virmos o outro tipo de eletrólise, né, que é eletrólise em solução aquosa, eu gravo mais uma aulinha mostrando como que essa questão em termos de número vai ser cobrada para vocês. Beleza? Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de eletrólise, espero que vocês tenham conseguido entender, né, porque, igual assim, eu não vou mentir, mas essa parte agora da eletroquímica vai tender a ficar pior. Já estamos acabando, já estamos caminhando para o final dessa playlist, mas por favor, assista essa aula com carinho, né, se não entenderam, vai lá e repete de novo, e daqui a um tempo, espero conseguir fazer
a lista de exercício da parte da eletroquímica para vocês também treinarem um pouquinho, beleza? Então, quiser ficar por dentro de todas as novidades, assine o canal Help Química, deixe um like aí embaixo para que mais pessoas tenham acesso a essa aula também, né? Que o ensino de qualidade venha a ser levado para todos, né? Se você não esqueça, né, compartilhar nas redes sociais, Twitter, Facebook ou qualquer outra rede aí que vocês tiverem, né? E é isso aí, né, pessoal? Vamos, que vocês vão passar no vestibular e realizar o sonho de serem o que vocês quiserem. Forte abraço então, pessoal, e nos encontramos na próxima aula. Tchau!